Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo. A gente vai começar aqui o nosso curso de leilão. É um curso gratuito, e é um curso gratuito de verdade, tá? Não é a semana do leilão, que eu vou dar 3 aulas, depois vender um curso, não. Eu vou fazer aqui um curso de fato gratuito de tudo que você precisa saber para atuar nos leilões judiciais e extrajudiciais de forma segura, tá? Não vai ter nada aqui que a gente não vai falar. Obviamente não é um curso completo para se você quiser advogar na área, e eu já vou falar sobre isso se for o seu caso, mas vamos começar aqui. Bem, pessoal, primeiro fazer o jabá aqui do meu livro, tá? O Leilões de Imóveis, um guia para se tornar especialista, tá? Agora na segunda edição. Eu ainda não recebi da editora a segunda edição, eu tô aqui com a primeira na minha mão, que é de 2024. A gente teve algumas alterações que a gente até vai falar no curso. Se você quiser trabalhar com leilão de fato, ou se você é advogado, eu recomendo que você compre. Eu vou deixar o link aí do e-book e do livro físico. O livro físico, salvo engano, você já pode comprar, apesar de eu não ter recebido ainda. E o e-book eu vou deixar o link e vou deixar também um cupom de desconto aqui para quem fizer o curso, que é curso 15, tá? Você tem 15% de desconto lá no e-book, caso seja do seu interesse comprar. Se não, fica só aqui no curso que você também vai aprender, mesmo sem o livro, tá? O livro é bom porque aqui vai estar referência legal, os artigos de lei, os provimentos do CNJ, vai estar mais completo e você pode sempre consultar. Mas eu acho que ou você pode fazer só o curso, pode ler só o livro, ou os dois, não tem prejuízo, tá? Aqui para me apresentar rapidamente, quem sou eu? Meu nome é Lucas Lourenço, eu sou mestre em Direito, eu sou sócio do Fernandes Estilo e Lourenço Advogados. A gente atua para Shopping Center, eu sou responsável pela área de contencioso. Na área de contencioso eu cuido de 28 shoppings, tá? Então vocês podem imaginar que acontece muito leilão, vocês vão entender por quê. Então eu atuo aí em leilão muito pela parte do credor, tá? Aqui eu estou ensinando para o investidor, para o arrematante, mas a minha atuação profissional é ou pela parte do credor, ou se você arrematar e precisar de um advogado, eu também faço esse serviço, que é para desembaraçar o imóvel. Aí, como eu disse, eu sou o autor do livro que está na segunda edição, mestre em Direito, sou graduado pela IBMEC em 2012, então já vão aí praticamente, nesse final de ano vai fazer 14 anos que eu advogo, tá? Deixei o site do escritório também, se precisarem de alguma coisa. E vamos começar o curso aqui. Bem, eu trouxe esse PowerPoint aqui como parâmetro. Eu fiz no chat GPT, tá? Não reparem aí a beleza dele. É porque o que importa que eu vou falar aqui, eu trouxe só como se fosse um roteiro do vídeo, esses slides. Depois eu posso até compartilhar. A gente vê aí no Google Drive, alguma coisa assim. Se for interesse aí de alguém, é só pedir aí nos comentários, tá? Vamos começar. A gente vai dividir esse curso em duas partes, tá? Uma parte vai ser a parte geral, que eu chamo assim, e o leilão judicial, e a outra parte vai ser o do leilão extrajudicial. Por que eu digo que essa parte também é geral? Porque muita coisa que a gente vai usar aqui para o leilão judicial também vai servir para o leilão extrajudicial. Então, eu não vou, para não ter que repetir, né? Eu vou falar uma vez aqui nos leilões judiciais a introdução, a parte geral, como isso funciona como investimento, e na segunda parte a gente vai tratar só dos leilões extrajudiciais. Então, eu vou começar aqui com um conceito, né, de leilão judicial. O leilão judicial é uma forma de expropriação do bem do executado, eu já vou explicar melhor, feito por leiloeiro público, mediante a concorrência entre licitantes, e ganha quem ofereceu o maior lance. E, em regra, ele é uma forma de satisfação do credor exequente. Então, como é que funciona isso? Eu vou falar aqui a maioria dos casos, depois a gente vai tratar das exceções durante o curso. Mas, em geral, alguém tem uma dívida, e por isso que eu falei que trabalhando para shopping center eu acabo trabalhando muito com isso, porque, como vocês sabem, o shopping center aluga as lojas, então, obviamente, tem gente ali que não paga aluguel. E aí, digamos, alguém não pagou aluguel e tem um fiador, e essa pessoa deve R$ 1 milhão. Né? A gente vai cobrar judicialmente e essa pessoa vai ter chance durante o processo de execução para pagar esse valor. Então eu vou entrar com uma execução extrajudicial, que a gente chama, porque o título é extrajudicial, é um contrato de locação, mas isso vocês não precisam saber, tá? É só aqui para quem for advogado. E aí, por exemplo, você deve R$ 1 milhão. E aí eu, como advogado do credor, eu vou entrar com essa execução, você vai ter chance de pagar, você não vai pagar, eu vou tentar fazer um bloqueio nas suas contas, digamos que não tem dinheiro. E eu descubro que você tem um imóvel. E eu vou falar pro juiz, eu quero usar esse imóvel para pagar a minha dívida, mas eu não quero esse imóvel para mim. O que eu quero que você faça? Eu quero que você penhore esse imóvel, e a gente vai tratar aqui o que é penhora exatamente, mas praticamente a penhora é um ato de constrição que vai linkar esse imóvel a essa execução, então ele passa a não poder ser vendido, né? Vai ter na matrícula dele essa penhora, como a gente vai estudar aqui a matrícula com mais calma.
E aí eu vou avaliar esse bem. Então, digamos, ele me deve R$ 1 milhão, eu avaliei esse bem vale R$ 3 milhões. Eu vou avaliar esse bem vai para leilão, para eu poder satisfazer o meu cliente, o shopping que tem esse crédito. Digamos que nesse leilão, esse imóvel avaliado em R$ 3 milhões foi vendido a R$ 1,5 milhão. Ótimo investimento para quem comprou. Desse R$ 1,5 milhão, R$ 1 milhão vai vir para o meu cliente e 500 mil vai ficar para o dono do imóvel, já que sobrou. Né? Não é a regra que sobre, mas nesse meu exemplo aqui sobrou. Pode acontecer o contrário também, a minha dívida ser 3 milhões e eu vender esse imóvel por R$ 1,5 milhão, eu recupero R$ 1,5 milhão, o devedor que perdeu o imóvel fica sem dinheiro nenhum e ainda fica com débito de R$ 1,5 milhão, que eu vou procurar outro imóvel, vou procurar outro bem que ele tem, um carro, eventualmente, tá? Então esse é o conceito do leilão judicial. O leilão judicial não é nada mais, nada menos que um leilão que ocorre dentro de um processo. Então por isso que eu disse, quem é o leiloeiro desse leilão? O leiloeiro público, porque o juiz vai nomear esse leiloeiro no processo, tá? Agora, e até já temos aqui o conceito também de leilão extrajudicial, que é todo leilão que não for judicial. Então, se eu, por exemplo, resolvo fazer o leilão do meu imóvel, eu não sou proibido de fazer isso, eu posso contratar um leiloeiro e falar, ó, leiloa meu imóvel aí, por favor. É um leilão extrajudicial. O que a gente vai estudar aqui nesse curso, é claro, que é o leilão dos bancos, né? O extrajudicial, que geralmente os bancos que fazem através de um contrato chamado de alienação fiduciária, que a gente vai estudar também com calma, mas isso é para a parte 2. Estou me adiantando aqui para vocês saberem o que a gente vai estudar. Então, essa parte 1, vamos focar leilão judicial e, como eu disse, alguns conceitos, como, por exemplo, a gente vai estudar como se faz uma avaliação, um conceito que poderia valer para qualquer tipo de leilão. Apesar da avaliação do extrajudicial ser diferente, a gente vai falar com mais calma, tá? Então, vamos passando aqui o conceito de leilão judicial. Quero fazer logo uma advertência aqui. Que, geralmente, quando a gente fala que no leilão você compra imóveis até pela metade do preço, as pessoas já falam, nossa, como é que é? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Isso aí é alguma gangue que faz isso, é alguma fraude, é máfia. Gente, não é nada disso. O leilão não é dinheiro fácil. Veja, se você está fazendo esse curso, você já começou a se especializar para trabalhar nesse ramo de leilão. É racional, economicamente, que seja mais barato comprar no leilão. E aqui eu explico por quê. Além dele envolver estudo, análise, estratégia, ele é um investimento, ele tem um risco, né? E eu digo aqui, se fosse o mesmo preço do mercado normal, ninguém participaria de leilão. E por que não? Porque os imóveis, eles têm motivo para ser mais baratos. Vamos lá. Geralmente o imóvel no leilão judicial está ocupado. Tem alguém morando lá. Muitas vezes é o próprio devedor. E a gente vai estudar aqui exatamente como tirar esse devedor de lá, que não é nenhum mistério, tá? Muita gente tem medo de leilão também, porque o imóvel está ocupado. A gente vai aprender aqui a fazer o pedido de missão na posse, que costuma ser bem rápido, você consegue recuperar esse imóvel. Claro que tem riscos, a gente vai tratar disso também. Bem, segundo, esse imóvel geralmente tem dívidas, então ele vai precisar ser desembaraçado. Como a gente vai ver nesse curso, o CNJ em 2024 facilitou muito. Até um dos motivos de eu ter atualizado meu livro, porque não tinha isso na primeira edição, porque foi lançado em dezembro de 2024, mas ele já estava pronto antes. Então não deu tempo de eu colocar esse provimento do CNJ que facilitou desembaraçar. Mas a gente vai tratar das dívidas desse imóvel e eu já digo, em geral, quem arremata o imóvel no leilão judicial não arca com as dívidas, seja de IPTU, seja de condomínio. E muito menos as dívidas pessoais que ninguém arca mesmo quando compra o imóvel, que às vezes se confunde, né? Dívida de luz, de água, etc. Essas não são dívidas que a gente chama próprio terreno. O que é uma dívida próprio terreno? É aquela dívida que acompanha o imóvel. É aquela dívida que tem como fundamento a propriedade. Então, se eu compro um imóvel sem ser em leilão, que deve condomínio, eu passo a ser devedor desse condomínio, né? Porque com a propriedade do imóvel, eu passo a ter a dívida de condomínio. IPTU, mesma coisa, é um débito próprio terreno. As despesas de luz, água, etc., não são internet, qualquer coisa, são despesas pessoais, né? Então, se eu vou fazer um contrato aqui com a rede de energia, que aqui na minha cidade é Enel, vai estar lá em nome de Lucas, não vai estar em nome do imóvel, tá bom? Sem visitação prévia é o terceiro ponto. E só sobre as dívidas a gente vai aprender aqui como eu estou dizendo aqui que com dívida atrapalha comprar, porque você tem que fazer esse desembaraço, que não é nada demais, mas você tem que fazer, você tem que dar baixa em penhora, e a gente vai estudar aqui direitinho, tá? Terceiro, sem visitação prévia. Imóvel judicial, eu confesso que nunca vi um que tenha tido visitação prévia, né, em leilão judicial. E o quarto ponto é o pagamento em regra à vista. A gente vai estudar também o pagamento parcelado, ele existe, porém o pagamento à dívida tem prioridade. Então, vou chutar aqui, não tenho esse dado, tá? Eu posso até depois ver, tem um leiloeiro amigo meu que tem muitos dados que ele gosta de guardar, eu posso perguntar para ele.
mas eu chutaria que 95% dos leilões são feitos o pagamento à vista, tá? Quem ganha paga à vista. Ou 90%. Eu tenho bastante casos aqui no escritório de leilão parcelado, que foi o único pessoa que deu lance. Ela deu lance sozinha e aí ela dividiu esse pagamento. A gente vai estudar sem juros, tá? Uma coisa boa, só com correção monetária. E eu tô dizendo que no leilão o imóvel sai barato, mas você poderia perguntar, Lucas, como? Qual é o instrumento que faz o leilão ser mais barato? E aqui eu trouxe para você ver os casos. O primeiro, desconto no lance. O que acontece? O CPC anterior, que o CPC é o Código de Processo Civil, que tem muitas regras que cuidam do leilão, dizia que o juiz deveria marcar 2 leilões. Essa regra se mantém, são 2 leilões. No primeiro, o valor mínimo de lance seria o valor da avaliação. Então, naquele meu exemplo do imóvel que foi avaliado em 2 milhões, né, que foi o meu exemplo, 3 milhões, o lance mínimo no primeiro leilão seria 3 milhões. A princípio, desconto nenhum. No segundo leilão, o juiz poderia chegar num preço qualquer que não fosse preço vil, que é um preço muito baixo, a gente vai estudar o que é o preço vil. Então, você poderia, em tese, dar qualquer lance no segundo leilão. O CPC atual, ele diz que o juiz pode definir o preço em qualquer dos 2 leilões. Apesar de que eu tenho visto que o juiz, geralmente, tá, a maioria, continua colocando em primeiro leilão 100%, então não vale muito a pena participar do primeiro leilão. Em segundo leilão, 50% ou 60%, depende do juiz. Ou seja, você tem um desconto de 40% a 50%. Então já é o primeiro instrumento que faz o leilão ser uma ótima oferta, né? Um ótimo investimento, porque você compra o imóvel até pela metade do preço de avaliação. E eu ainda trouxe aqui, o que acontece às vezes a avaliação indireta com presunção de necessidade de reforma. O que acontece? No Rio de Janeiro, geralmente as avaliações são feitas por oficial de justiça. Em São Paulo, costumam nomear perito. Porém, o perito não tem acesso a esse imóvel. Alguns têm, tá? Alguns chegam lá, pedem pra entrar e o executado deixa, né? Ou o locatário. Mas a maioria não tem. Então ele faz uma avaliação indireta. Ele vê quanto vale mais ou menos o apartamento nesse prédio, nessa rua, né? Ele faz uma avaliação sem entrar no imóvel. E ele presume que o imóvel está numa condição ruim. Então ele dá um desconto. Nem sempre é o caso. Às vezes você pega o imóvel que está numa condição boa. Então já é mais um desconto, né? Óbvio que você vai focar no primeiro ali, que é o desconto de 50%, 40%, mas também tem essa opção. Você pode conseguir um desconto por causa da avaliação estar um pouquinho abaixo. Outra coisa que acontece, avaliação desatualizada. Pode parecer um contrassenso, porque a gente vai estudar aqui que a gente deve, para não ter o problema de dar um lance por preço vil, a gente deve atualizar a avaliação. Porém, a gente atualiza a avaliação pelo site do tribunal, pela correção que eles usam lá. Só que o mercado imobiliário, nem sempre ele sobe junto com a inflação. Tem vezes que a gente tem um boom imobiliário que o imóvel, naquele tempo ali, entre avaliação e leilão, que às vezes demora até um ano, o imóvel que foi avaliado em 100 mil, tá valendo 150. E a inflação foi 5%. Então, a gente vai atualizar a avaliação, vai ser 105 mil, mas é um imóvel que já vale 150. Então é isso que eu chamo aqui de avaliação desatualizada, tá? Não é você deixar de atualizar pela inflação a avaliação na hora de dar o lance. E calma, eu sei que eu tô falando muita coisa, é a primeira aula introdutória, a gente vai estudar tudo isso aqui. Então eu botei ali, ó, correção monetária é diferente da valorização real. O mercado pode subir acima da inflação. Obviamente pode acontecer o contrário também, tá? Você tem que... a avaliação tá um pouquinho acima, porque você, na hora de fazer a atualização, não subiu nada os imóveis naquele ano e teve uma inflação de 10%, por exemplo. Pode acontecer. Bem, continuando aqui na introdução, eu trouxe as modalidades de leilão. Primeiro, alguns falam assim, modalidade de leilão ou tipo de leilão, judicial ou extrajudicial. Aqui a gente já está dentro do judicial. Quais são as modalidades pela lei? Presencial, o eletrônico e o híbrido, né? E a preferência legal é pelo eletrônico. Olha, eu não sei onde você mora, pode ser que no interior ainda esteja acontecendo algum leilão presencial, porém, nos grandes centros, Rio, São Paulo, as capitais em geral, eu não tenho visto mais leilão presencial, tá? Então, se alguém sabe de leilão presencial aí, me conta, eu não tenho visto. Todos os leilões têm sido eletrônicos ou híbridos. O que é o híbrido? O híbrido é que você pode ir lá, o leiloeiro marca um lugar onde vai ser o leilão, você pode ir lá, ficar dando seu lance de lá, ou você pode fazer de casa, que pra mim não faz sentido fazer o híbrido, né? Mas você pode fazer o eletrônico. Então é mais um, pra quem acha, é máfia, é isso, é aquilo. Gente, você tá na sua casa, o nome nem aparece, né? Fica um xizinho ali, dando lance, é público, qualquer um pode ver.
É dentro de um processo. Então o credor, por exemplo, eu como credor, mesmo que eu não participe do leilão, eu vou assistir esse leilão, né? Vou assistir aqui da minha casa. Porque eu quero dizer pro meu cliente, ó, vendemos o imóvel, você vai receber seu crédito. Então assim, tá todo mundo vendo, não tem nada de ilícito aí no leilão, pelo menos eu não sei como fazer. Acho que o único jeito de ser ilícito, você não estaria participando, que seria botar um leiloeiro que tem um site mínimo, ele esconder esse leilão para ir lá um interessado comprar. É só esse jeito que eu vejo de fazer ilicitude em leilão hoje em dia. Porque é interesse dos leiloeiros também que seja vendido pelo maior preço, porque eles ganham a comissão de 5% em cima dessa venda. Então, para ele também não é interessante passar para alguém, a não ser que a gente. Desonestidade pode existir em qualquer lugar, né? Mas não é assim, eu trabalho com isso e posso dizer que não é um lugar que aconteça desonestidade, não. Pelo menos não seja comum, né? Bem, então, modalidade de leilão hoje, eletrônico. A gente vai estudar direitinho como é que é, você se habilita no site do leiloeiro, você se cadastra lá, você se habilita no leilão, você participa da sua casa dando lance, e é bem tranquilo. E você pode assistir, tá? Eu vou colocar aí na descrição alguns sites de leiloeiro que você pode ficar assistindo agora se você quiser. Você se cadastra lá no leilão, você pode se habilitar no leilão específico e não dar lance nenhum, não é proibido, você pode ficar assistindo. Bem, para encerrar aqui nossa primeira aula, eu tô querendo fazer uma aula para cada capítulo do meu livro, mais ou menos. Então, seriam 12 aulas nessa primeira parte. Mas vamos ver como é que vai indo. De repente, eu faço. A minha ideia seria fazer aulas curtas, de no máximo 20 minutos, para não cansar muito e poder ver a qualquer momento, né? Então, vamos lá, o encerramento. O desconto é consequência do modelo, não é dinheiro fácil. Então, você está comprando uma coisa que é mais difícil de comprar do que no mercado normal. Você vai lá, visita, negocia, o vendedor já desocupa o imóvel para você, é diferente. E pode ser muito seguro se você aplicar o conhecimento que vai ser passado aqui nesse curso, tá bom? Então, para quem ficou interessado, eu vou deixar o link aí da segunda edição, não é essa, é uma azul, e do e-book, curso 15 é o desconto. Não sei quando você está vendo essa aula, talvez já tenha expirado, tá? Mas qualquer coisa me fala aí se expirou e você acabou de ver essa primeira aula, que eu posso tentar reabrir, tá bom? Um abraço aí e até a próxima aula.